Um ataque iraniano à cidade de Haifa, no norte de Israel, deixou 33 feridos, segundo as autoridades locais. Na outra ponta dos disparos, milhares foram às ruas de Teherã nesta sexta-feira para protestar contra a ofensiva israelense. Confira. Os mísseis iranianos atingiram apartamentos, escritórios comerciais e indústrias da região de Haifa. Não houve qualquer morte relacionada diretamente aos ataques, mas os socorristas continuam nos locais atingidos em busca de possíveis vítimas nos escombros. Também nesta sexta-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou um dos locais atingidos por mísseis iranianos ao longo da semana. Israel continua afirmando que visa atingir a estrutura nuclear e militar. Nesta sexta-feira, a Força Aérea Israelense disse que destruiu estruturas de lançamento de mísseis no oeste do Irã. O premier afirmou que vai manter a ofensiva aérea contra o país persa pelo tempo que for necessário. As long as it takes, because we face an existential danger, a dual existential danger. One from 20,000 such rockets, 20,000, not one. This is one rocket, one missile. And the other is, of course, atomic bombs in the hands of this mad regime. Desde o início do conflito, o Irã aumentou o estoque de urânio enriquecido num patamar de 60%. É menos do que o necessário para abastecer uma bomba atômica, mas muito além do observado no uso civil da tecnologia nuclear. Em Teherã, iranianos queimaram bandeiras de Israel e dos Estados Unidos num protesto nesta sexta-feira. Eles acusam as duas potências de orquestrarem juntas os ataques à infraestrutura civil, nuclear e militar do país. Bom, o conflito no Oriente Médio foi o tema de reuniões em Genebra, na Suíça, e em Nova York, nos Estados Unidos, onde o Conselho de Segurança da ONU se reuniu. E a nossa correspondente Mariana Jangiacomo tem os detalhes. Uma fonte com conhecimento da reunião em Genebra, na Suíça, desta sexta-feira, conversou com a CNN e disse que os iranianos falaram aos europeus que concordariam com conversar com os Estados Unidos se Israel parar os ataques contra o Irã. Ou seja, os iranianos não vão conversar com os americanos enquanto Israel continuar bombardeando o país. Os europeus, então, disseram que passariam essa mensagem pela frente. Essa conversa em Genebra, na Suíça, foi entre Irã, Reino Unido, França e Alemanha e foi vista como uma conversa respeitosa por parte do Irã. Agora, além dessa movimentação na Suíça, a gente teve também aqui nos Estados Unidos a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, que foi uma reunião com briga, troca de acusações entre Israel e o Irã. Israel e Irã participaram dessa reunião. Israel disse que Irã já falou publicamente sobre matar Benjamin Netanyahu, matar Donald Trump, está com sangue nas mãos e pedindo simpatia dos outros países. É importante a gente lembrar de quando a inteligência dos Estados Unidos disse que havia um plano por parte do Irã para matar Donald Trump ainda durante o período eleitoral do ano passado. Isso porque existia uma avaliação por parte do Irã de que Trump no poder seria pior para os iranianos. O Irã nega essa acusação e na sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU, pediu para que o Conselho agisse e considerasse uma violação da Carta da ONU o ataque de Israel. Aliás, considerasse uma violação da Carta da ONU os ataques de Israel contra o Irã. Os Estados Unidos, na reunião, mais uma vez, disseram que o Irã não pode ter uma arma nuclear, precisa colocar um fim no programa de enriquecimento nuclear e disseram que não é tarde para que o Irã faça a coisa certa. Mais tarde, Donald Trump, ao chegar no aeroporto de Nova Jersey, para onde foi na sexta-feira, foi questionado por repórteres sobre isso e disse que nesse momento é muito difícil fazer com que Israel pare, porque ele disse que Israel está indo bem. Coronel Paulo Filho, o Irã sinalizou, tem duas reuniões importantes aí no dia, a de Nova York da ONU e a de Genebra, ali dos ministros de Relações Exteriores da Europa. Vamos começar com a representação diplomática do Irã, o chanceler iraniano. Na sua visão, eu fiquei com a impressão que o Irã ele sinaliza topar negociar, justamente porque também é a parte mais frágil, né, em termos militares, diante de Israel e diante dos Estados Unidos, mas que há um dilema, claro, para os iranianos, que é escolher entre a bomba
e entre a manutenção do regime dos ayatollahs. O senhor ficou com essa percepção também? Caio, quando os iranianos dizem que só aceitam negociar se houver uma interrupção dos ataques israelenses, né? Eles estão sinalizando que eles podem sim ter uma boa vontade, mas que eles exigem uma contrapartida por parte de Israel. O que acontece é que só há duas formas de interromper os ataques, né? Israel está decidido, né? Eu já disse, escrevi isso num texto, que o Netanyahu cruzou seu Rubicão, né? Fazendo uma referência a César quando cruzou o Rubicão na Roma Antiga. Ou seja, ele tomou uma medida decisiva e não vai voltar atrás. Ele só vai parar se ele conseguir efetivamente destruir o programa nuclear iraniano, o que é muito difícil, tendo em vista estar enterrados, nós já vimos várias vezes isso, né? Estar enterrados nas profundezas das montanhas iranianas, ou se ele conseguir trocar o regime iraniano e o novo regime concordar se for um novo regime amigável, concordar em interromper o programa nuclear, ou se o regime iraniano completamente derrotado, né, reconhecer que terá que desistir do seu programa nuclear. Nenhuma dessas três opções, né, eu tinha dito duas, mas são três opções, parece próxima nesse momento. Então, a própria ministro israelense disse hoje que a guerra vai permanecer por um longo tempo. Eu não acho que seja tão longo assim, porque os limites de mísseis iranianos e os mísseis da antiaérea israelense, mesmo os mísseis que são usados pelas aeronaves israelenses, são finitos. Os dois países não têm condições de manter esse esforço de guerra por muito tempo, então a guerra não vai se prolongar por tanto tempo assim, mas ela é uma guerra muito perigosa de escalada, caso haja envolvimento dos Estados Unidos, caso haja envolvimento de outros atores. Então, nós estamos num momento muito preocupante, Caio, e eu não vejo uma solução a curto prazo. E essas duas reuniões de hoje acho que mostraram isso. Exatamente, né, Lorival? As reuniões, os europeus, pelo menos em Genebra, entraram da mesma forma que saíram. A sua leitura foi uma reunião inócua? Serviu para nada ou serviu para alguma coisa no debate? Não, eu acho que foi uma reunião importante, sim, porque os europeus, eles, como os iranianos hoje só aceitam falar com os europeus, foi importante para entender as posições dos iranianos, né, o que poderia ter mudado desde o início dessa campanha israelense há uma semana, né, e poder então levar essas posições do Irã para os Estados Unidos. E foi uma reunião presencial com 4 ministros de Relações Exteriores, Alemanha, Reino Unido e França, e também da União Europeia, né? E presencialmente, falando ali com o chanceler iraniano, dá para sentir qual é a temperatura, os limites e tal. Agora, os limites estão no seguinte ponto, quer dizer, o Irã ele tem que fazer uma escolha entre 2 aspectos da sua soberania. De um lado, o direito que ele considera que ele tem de enriquecer urânio e de ter o seu programa de mísseis balísticos. Essas são as 2 condições que o Trump quer que abdique dessas 2 coisas para fazer um acordo. Então, são itens da soberania iraniana. Ou continuar sendo bombardeado por Israel, eventualmente também pelos Estados Unidos, num esforço que não é só de destruir a infraestrutura nuclear iraniana, mas também de derrubar o regime, embora não diretamente, né? Criar as condições para que atores internos tomassem essa iniciativa de derrubar o regime. Então, é uma escolha difícil, porque um Estado ter de escolher em que ponto ele renuncia à sua soberania, né? Sendo que não há nenhuma garantia de que depois de fazer o acordo nuclear, a sua soberania estará garantida. Pelo contrário, o que nós estamos assistindo no mundo é que os países que não têm uma cobertura nuclear, seja própria ou por aliados, têm a sua soberania ameaçada. Veja o caso da Ucrânia, né? O Iraque? Aí na história você tem a Síria renunciou ao seu programa nuclear, a Líbia renunciou ao programa nuclear,
O Iraque renunciou. A Coreia do Norte não. E está aí, ninguém faz com a Coreia do Norte o que Israel está fazendo com o Irã. Então, são escolhas muito difíceis que o regime iraniano tem pela frente. Coronel, hoje, aproveitando o embalo aqui da energia nuclear e do programa nuclear do Irã, o diretor-geral da Agência Internacional, Rafael Grossi, né, disse na reunião da ONU do risco, né, para os países da região de um eventual bombardeio ali sobre as bases nucleares do Irã. Esse risco, qual o tamanho desse risco? Né? Usando seus conhecimentos militares, é um risco muito alto? Em primeiro lugar, nós temos a vedação legal do direito internacional humanitário, do direito internacional dos conflitos armados, né? Essas áreas são áreas protegidas, né? São chamadas áreas perigosas e não podem ser atacadas pelas convenções de Genebra, seus protocolos adicionais, né? Justamente pelo risco de se destruindo as estruturas de contenção da radiação dessas diversas instalações, de haver um acidente nuclear, como foi o caso de Fukushima, como houve o caso na Ucrânia antes da guerra, né, lá na década de 90. Então, e nós vemos toda a preocupação com as usinas nucleares, de produção de energia nuclear ucranianas agora nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a mesma situação é verdadeira em relação às instalações nucleares iranianas que estão sendo atacadas por Israel. É claro que essas instalações elas são construídas de forma a serem muito resilientes, né? Inclusive a ataques nucleares, ataques inimigos, né? De mísseis, por exemplo, mas tudo isso tem um limite, né? Se a gente imaginar que os Estados Unidos podem, por exemplo, usar aquela a famosa bomba GBU-57 anti-bunker, né? Lá nas instalações de Fordow, por exemplo, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer que que haveria um acidente nuclear, eu não tenho condições de dizer isso, mas eu acho que o risco está presente. E o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma pessoa capacitada, altamente capacitada, fazendo esse alerta, eu acho que é de bom alvitre que todos os envolvidos prestem atenção ao que ele está dizendo. Lorival, ainda pegando a reunião dos europeus, fica um pouco claro ali que os europeus não conseguem influir e ser determinantes nos rumos desse conflito. E a minha dúvida também ao longo do dia foi se os europeus não estavam tentando escalar para cima a sua posição diplomática frente ao mundo para tentar solucionar esse conflito, visando aí sim o que de fato lhes interessa, que é uma resolução para o conflito, para a guerra da Ucrânia. Dá para relacionar uma guerra com a outra e a posição dos europeus e a entrada dos europeus hoje nesse debate? Os europeus, eles ajudaram, esses países que estavam lá, exatamente esses, e a União Europeia, eles participaram do primeiro acordo nuclear no governo de Barack Obama. Eles foram fiadores e mediadores também desse acordo. Então, existe essa memória, né, e eles estão genuinamente preocupados e tentando evitar que o conflito entre Israel e Irã se aprofunde, né? O Irã é um país grande, né, que essa ideia de mudança de regime, nós já vimos que ela é bastante temerária, né? As experiências são traumáticas, levam ao terrorismo, levam a migrações em massa. Isso afeta o mundo todo e principalmente a própria Europa, que está muito vulnerável ao terrorismo e às massas de migrações, que tem alterado até as dinâmicas políticas desses países, né, com o crescimento do ultranacionalismo e tal. Então, eles, e como eu disse antes, eles têm sim um papel aí, mas é um papel diplomático, né, diferente da situação na Ucrânia, porque na Ucrânia eles estão sendo premidos a exercer um papel militar, né, de ajudar militarmente a Ucrânia hoje e de elevar a sua capacidade de contenção da Rússia,
né? Aliás, a Ucrânia é um desses países que renunciaram ao seu arsenal nuclear em 94 e foi invadido pela Rússia. Bom, gente, o repórter da CNN, Fred Pleitgen, foi o primeiro jornalista do Ocidente a entrar em Teherã desde o início do conflito. Ele entrevistou um representante do governo iraniano que falou sobre suas perspectivas para o fim do conflito. É interessante, a gente vê bastante o Netanyahu falando e hoje, pela primeira vez, ali um repórter ocidental entrando em Teherã, entrevistando uma autoridade do regime iraniano. Acompanhe com a tradução de Denise Bobadilha. I think that Israeli thought that they can be win, for example, in 2 or 3 days. Que os But now you israelenses see that pensaram que eles poderiam vencer em 2 ou 3 dias, mas agora estamos vendo que o controle está com o Irã. E todo ataque ao Irã haverá mísseis de volta para Israel. O Irã anunciou isso. E até que esse ataque continue, os mísseis continuarão sendo lançados. E o presidente Trump, ele disse que ele gostaria de dar uma chance à diplomacia. O que seria isso? Os Estados Unidos ou o presidente Trump podem parar a guerra facilmente por um telefonema para acabar com os ataques, falando com Israel. Mas eu não sei por que ele não faz isso. Nós acreditamos que todas as partes da diplomacia devem ser usadas. Se o senhor Trump ordenasse a Netanyahu para parar o ataque, a diplomacia poderia ser restaurada facilmente. O senhor acha que o Irã falaria diretamente com o governo Trump agora? Olha, se direto ou indiretamente não é importante. O importante é que Irã acredita no diálogo civilizado. Os Estados Unidos falaram de usar uma bomba gigante anti-bunker. O que aconteceria se eles lançassem isso numa instalação iraniana? Se os Estados Unidos se envolverem na guerra, o Irã já faz a previsão de todas as escolhas. Eles não estão de mãos amarradas porque há muitas opções. Nós não estamos de mãos amarradas, então todas as opções estão na mesa. Então, o senhor acha que seria uma ameaça direta? Eu diria que há muitas opções. Não uma só. Há muitas opções e todas as opções foram planejadas de uma forma muito cuidadosa. O senhor acredita que o Irã vai desistir do enriquecimento de urânio? O Irã anunciou tantas vezes que o enriquecimento do Irã não seria um risco. Talvez nós podemos diminuir o enriquecimento, mas não iremos pará-lo. E aí, coronel, está bem clara ali a linha do Irã. E eu queria te ouvir sobre quais opções estariam na mesa, que ele deixa bem claro que há muitas opções caso os Estados Unidos entrem mesmo nesta guerra. Quais são essas opções? Falando das opções militares que o Irã teria para reagir, né, Caio, há vários alvos americanos, né, há vários interesses americanos no Oriente Médio. Então, há tropas americanas em bases no Iraque, na Síria. E essas bases militares, elas não têm a mesma proteção antiaérea, né? Não tem o mesmo sistema antiaéreo que Israel tem. Israel tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, em várias camadas, né? Por mais que essas bases possuam algumas defesas antiaéreas, elas não estão tão bem protegidas. Então não é de se descartar a hipótese de uma reação iraniana causar baixas a militares americanos no Oriente Médio. É até por causa disso que os Estados Unidos está reunindo uma série de meios, né? Já tinha um porta-aviões na região, que era o Carl Vinson, está mandando Nimitz, me parece que está mandando outro porta-aviões agora também, seriam 3 porta-aviões para aumentar, para utilizar os equipamentos, né, as defesas antiaéreas desses navios para proteger os interesses americanos no Oriente Médio. Essa seria uma opção. A outra opção poderia ser a disrupção do comércio internacional de petróleo, né, atuando sobre o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma faixa, um estreito, um braço de mar, que a sua parte navegável tem somente 3 quilômetros de largura e é
relativamente controlado pelo Irã, que a leste domina esse Estreito de Hormuz, né, por leste, por nordeste, melhor dizendo, e o Irã poderia prejudicar bastante o comércio marítimo, fazendo uma espécie de fechamento do Estreito de Hormuz, e por esse estreito passa 21% do comércio mundial de petróleo, né? Todo o petróleo do Iraque, do Bahrein, dos Emirados Árabes, do Catar, boa parte do petróleo saudita passam pelo Estreito de Hormuz diariamente. Então, uma outra opção seria causar essa disrupção internacional no comércio do petróleo. Então, eu imagino que da parte militar sejam essas as opções que estão na mesa para o Irã, como disse essa autoridade iraniana. Ô, Lorival, agora hoje na imprensa americana tem muito relato em off, né, off the records, que já há diplomatas iranianos conversando com diplomatas americanos, né? Qual que é o acordo possível aí? Se você, de fato, também acredita que já estejam havendo conversas extraoficiais entre os dois países? Bem, o acordo anterior, que foi firmado pelo Barack Obama, ele previu que o Irã podia enriquecer o urânio em até 3,67%, que é o patamar para geração de energia elétrica, e 300 quilos disso. E esse acordo foi rigorosamente cumprido, com inspeções muito intrusivas da Agência Internacional de Energia Atômica, né? O Steve Witkoff, que é o enviado do Trump, ele formalizou uma proposta que era parecida com essa. Só que depois o Trump torpedeou essa oferta, dizendo numa rede social que que o Irã não poderia enriquecer mais urânio, né? Então isso criou uma frustração na expectativa do Irã, né? Agora o Irã está sinalizando que poderia reduzir o seu enriquecimento, se comprometer a reduzir. Afinal, está a 60%, que realmente não tem aplicação civil para isso, né? E o Trump mantém a posição de que não pode haver enriquecimento nenhum, então seriam outros países da região que forneceriam o urânio enriquecido para o Irã gerar energia elétrica. E hoje o Trump ainda disse assim: eu nem sei por que eles precisam disso, eles têm tanto petróleo para gerar energia elétrica, né? Então ele está bastante irredutível, o Trump, e considerando que o Irã está enfraquecido, né? Então o Irã precisará encontrar uma saída honrosa, já que está sob bombardeio israelense, para não transparecer totalmente que ele cedeu por causa da pressão israelense. Mas é o Irã que terá de ceder. O Trump deseja muito um acordo, o Trump tem isso como prioridade, esses acordos, que ele não conseguiu entregar nenhum, por sinal, até agora. Então, pode ser que o Trump, de forma mais ou menos velada, faça alguma concessão também e eles encontrem um ponto comum. Eu não descarto essa possibilidade. Coronel, para finalizar, eu queria te ouvir sobre as bombas de fragmentação que foram alvo hoje de críticas, né, e de reclamações dos iranianos, né, o formato delas e se o senhor acredita que após essas reclamações Israel deixará de utilizá-las, né? Mas eu queria também a sua descrição sobre elas, né, para quem nos ouve. Bombas de fragmentação são bombas que ao explodirem, né, não a encostar no chão, né, antes, ainda em voo, elas acionam submunições, né? Então elas espalham diversas submunições e com isso aumenta bastante a área de destruição, ferindo inclusive mais pessoas, né? São armas que há uma vedação internacional, há um tratado para não utilização desse tipo de arma. Não são todos os países que são signatários, eu desconfio, não tenho certeza, mas eu acho que Israel não é signatário desse acordo para não utilização desse tipo de arma. Essa arma vem sendo utilizada na guerra da Rússia e da Ucrânia por ambos os lados, os dois lados usam esse tipo de arma. Tem essa característica, então, do uso das submunições. Eu não acredito que a reclamação de um lado ou de outro vai interferir na utilização desse tipo de arma por qualquer um dos dois partidos na guerra, não, Caio, não acredito nisso, não. E eu só queria falar sobre um novo
uma nova metodologia que estão utilizando para medir o trabalho do Pentágono. Não sei se vocês viram isso. É a quantidade de pizzas que tem sido pedida nas pizzarias no entorno do Pentágono. Tem um sujeito no Twitter que monitora a quantidade de pedidos, né, das pizzarias em volta do Pentágono, e ele chegou à conclusão que nos últimos dias tem sido pedido pizza às 11 da noite, né? Então o pessoal do Pentágono está trabalhando muito, segundo esse novo dado de inteligência aí, quantidades de pizzas pedidas lá em Washington.